Olá, bem-vindo ao canal do Alcione Giacomitti, canal aí de massa crítica pensante rumo a uma nova sociedade planetária da Terra. Amigos, vou pedir aqui um oi para o meu convidado, uma pausa para o meu convidado aqui, para brincar com ele. Não estou maluco, não fiquei louco, acabei de medir a pressão, tá tudo ok. Nós vamos falar de Nibiru. Se você falar que a gente foi escravizado pelos Anunnakis, daí eu vou interromper a entrevista. Aleluia, achei o cara que fala com propriedade sobre Nibiru. Faz 2 anos e pouco que pede para mim abordar isso aí. E eu disse, um dia eu falarei, vou desconstruir isso. Aí vim para o congresso aqui do meu amigo Rafael. Estou aqui com o Paulo Araújo Duarte, astrônomo geofísico da Universidade Federal de Santa Catarina. Prazer recebê-lo aqui no meu canal, nesse início aqui, Paulo. Prazer também, Alcione. Muito obrigado pelo convite. Tivemos aqui, está encerrando no dia de hoje, esse 32º diálogo com o universo do Rafael, aí, do grego, né? Fui convidado para dar uma participação aqui e um dos painéis foi sobre Nibiru também. Que é um tema que hoje impressiona todo mundo quer entender, né? Todo mundo quer entender. Eu confesso que eu também não posso dizer que sou dono da verdade, não. Vou apresentar aqui, não é, a minha visão, né? Mas há muitas visões a respeito de Nibiru. Olha, não sendo aquela que eles nos criaram e os Anunnakis nos escravizaram, estou topando qualquer coisa. Vamos falar sério, porque nós estamos com astrônomo aqui, eu gosto. Era para mim ter sido astronauta, não dava para ser astronauta no Brasil, depois eu pensei em ser astrônomo. Então eu tenho uma paixão, uma admiração pela astronomia. Conta um pouquinho da tua história, Paulo, que te levou à astronomia. A astronomia é algo assim que fascina a gente desde garoto, né? E toda a humanidade, né? O dia que você conseguir ficar num lugar ao ar livre e olhar para o céu, você vai ver que parece assim que o céu está pertinho de você. São tantas estrelas, e isso fascina a gente, não é? Então, desde garoto eu sempre fui fascinado por astronomia, por olhar as estrelas e tal. E lá pela década de 50, meu pai comprava aquela revista O Cruzeiro, né? Que trazia muita coisa sobre, principalmente, ufologia. Né? E depois, então, com 15 anos, eu tive assim, um avistamento, que eu não sei explicar direito o que era, comecei a me interessar também pelo assunto, e aí veio, com a ufologia, veio junto a astronomia também. Não é? E trabalhando na Universidade Federal de Santa Catarina, dando aulas de astronomia, trabalhando no planetário também, por mais ou menos uns 20 anos. Eu fui supervisor do planetário. Então a astronomia está no meu sangue, né? O que é experiência, né? Eu sempre digo assim, as coisas extraordinárias, reais por serem desvendadas, são tão incríveis que a gente não precisa inventar nada para ajudar o universo, né? Não precisa inventar. Ficar inventando nada, né? Mas tem gente que inventa muito, e pior que tem muita gente que acredita em tudo, né? Acreditar é mais fácil do que refletir, né, Alcione? Eu sempre disse isso. As pessoas não têm capacidade, ou enfim, condições de refletir um pouco a respeito das coisas, recebem as informações e acreditam. Agora, estudar também é mais difícil, né, Paulo? Pesquisar, se capacitar, ler bons livros é mais difícil. Às vezes é mais fácil aceitar qualquer coisa, né? É mais fácil. É mais fácil. Ainda mais hoje, né, que a internet está aí, né? A internet, como você já disse em outra oportunidade, é um território, não é livre, não é? É uma terra de ninguém, digamos. É verdade. Então, as pessoas pesquisam e acabam acreditando, como é esse caso de Nibiru aqui, né? A gente vai falar daqui a um pouquinho sobre Nibiru, mas eu vou explorar no bom sentido aqui a bagagem do Paulo. Eu costumo dizer que o nosso canal, assim, a gente tenta criar um ambiente de reflexão de pensamento elevado. Não de falar da verdade final, porque é complicado, mas de pensarmos de forma elevada. Quais são os grandes paradigmas? Eu vou entrar nos temas complexos, Nibiru em alto nível. Quais são os grandes paradigmas da astrofísica hoje que te impressionam, assim? Eu vou dar alguns exemplos. Buraco negro, buracos brancos, fronteiras
o Big Bang, universos interdimensionais, vida inteligente lá fora já está ficando um pouco meio ultrapassado, mas claro, esse também. Eu quero dizer, frente a esses novos paradigmas mais recentes, assim, o que te impressiona mais? O que me impressiona, você citou um assunto, né? Puxou aí, né, lá do fundo do baú, uma coisa que eu queria até falar nesse encontro aqui, mas não deu, eu não tive espaço para falar sobre isso. Eu vou aproveitar o seu programa para falar sobre isso, né? Uma coisa que me impressiona bastante, eu estou muito ligado ultimamente, é nessa questão do calendário Maia em 2012, que muita gente falou, final dos tempos, essa coisa toda, não é? Eu até fiz um programa a respeito disso em 2013, lá com o Grego, né? Lá em Floripa. Vida Inteligente, lá o Vida Inteligente que ele apresenta. Mas acontece o seguinte, em 2012 nós tivemos um acontecimento no mundo da ciência que eu até estou hoje me convencendo que poderia ser aquilo que o calendário Maia estava prevendo em 2012. Foi em julho de 2012, o CERN, o LHC, né? Aquele grande laboratório de colisor de partículas, né? Que fica entre a França e a Suíça, 27 quilômetros de comprimento para gerar o impacto de partículas e tal. Eu estou entendendo assim que foi um dos grandes acontecimentos e será e vai mudar a vida de todo mundo por causa dessa descoberta. Acontece o seguinte, em 1964, Peter Higgs, um físico inglês, ele formulou uma hipótese de que deveria existir uma partícula subatômica que seria responsável pela formação de toda a matéria. Porque quando nós tivemos o Big Bang, a formação do universo e tal, as partículas, a matéria ainda não existia. Quer dizer, seria preciso... É curioso, né? Só existia mesmo as partículas subatômicas, que elas se movimentam, elas não estão num lugar só, a movimentação é constante, né? Então haveria necessidade de haver uma partícula que fosse responsável por diminuir a velocidade dessas outras partículas atômicas e com isso elas poderem se juntando e formar a matéria. Então isso é chamado de bóson. E a partir dali, muitos físicos pesquisaram a partícula, o bóson, né? A gente sabia que ela existia, mas quando foi em julho de 2012, o LHC, esse laboratório europeu, conseguiu descobrir o bóson de Higgs. Pois bem, dentro dessa questão, dessa descoberta, aí vieram as hipóteses a respeito dessa partícula. O que é que ela pode mudar na nossa vida? O que é que ela pode mudar na ciência? Que é o seguinte, primeiro passo foi dado, descobrir, bom, agora nós comprovamos, bóson de Higgs existe. Agora, o próximo passo seria entender como isso funciona, esse campo chamado, esse campo de bósons, não é? Como isso funciona. E o próximo passo, dominar este campo do bóson de Higgs. Bom, a partir do momento que nós conseguirmos vencer essas etapas e agora compreendemos e dominamos o campo de Higgs, as hipóteses são que nós poderemos fazer viagens no tempo. É impressionante. É impressionante, né? Podemos fazer a dobradura, espaço-tempo, buracos de minhoca, você fazer Vamos viagens... para a ilha da fantasia no bom sentido. No bom sentido. A ilha da fantasia no bom sentido. Vamos poder mudar tudo. Exatamente. Dominar a gravidade, a antigravidade, dominar a matéria, a antimatéria, enfim, há uma série de possibilidades e isso vai revolucionar completamente tudo que nós conhecemos como tudo, né? Então, isso hoje é o que me fascina.
né? Então nós precisamos também falar dessa descoberta e fazer essa ponte, essa ligação com o tal calendário maia, né? Foi em 2012. Né? Quem sabe? 2012. Né? Falava-se em dezembro, mas eu já li alguma coisa que tem nessa pedra, né, do calendário maia lá no México e tal, alguma coisa que fala em junho. Eles foram brilhantes astrônomos, os maias. Sim, exatamente. Isso é muito interessante. Eles foram os povos pré-colombinos, os povos indígenas em geral, mas os maias tiveram um avanço de calendário significativo. Ah, não tem nem dúvida. Uma cultura fabulosa, né? E o que impressiona a gente é que parece assim, que na história das civilizações, né? Alguém chega, passa uma régua começa de novo. E começa tudo de novo. O ano passado, antes de morrer, aliás, eu considerei genial essa explicação do Boswell de Higgs, que você explicou para muita gente que não tem nem ideia do que era isso, de forma brilhante, bastante simples, a importância dessa descoberta. O ano passado, o Stephen Hawking, o astrofísico britânico, poucos dias antes de falecer, tornou público a teoria dele, que ele trabalhou com também físico Thomas Hertog, a possibilidade que o nosso universo possa ter surgido a partir de um Sol, de uma estrela de quarta dimensão. Você acha que isso aproxima a visão de muitas tradições ancestrais, da existência de outras realidades dimensionais? Porque nós temos aí o próprio físico Michio Kaku com a teoria das cordas. Como é que é a tua visão sobre outras realidades além desse universo? Pois é, isso aí é uma matéria bastante complicada, não é, para a gente especular. Veja, por exemplo, nós temos a cultura Hopi, são aqueles índios Hopi, né? Os índios Hopi nos Estados Unidos, em que eles falavam na existência de uma estrela azul, uma estrela azul, sim, que viria, que poderia ser... Eu fiz um programa especial sobre isso aqui. Foi? Fiz. Pode falar, extraordinário. Sim. Então eu vou... Por favor, explica aí. Dar uma olhada, não é? Explica aí. Então eles falam num quinto momento da humanidade. Nós já teríamos passado por um primeiro, segundo, terceiro, quarto, estamos no quarto, e viria a partir disso um quinto momento da humanidade. A grande questão, entende, Alcione, é que nós estamos desesperados, tentando entender onde nós estamos, afinal de contas. Aquelas velhas perguntas, não é? Que são feitas sempre, tanto na ciência como nas religiões: o que nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Não é? E aí entra a ufologia, entra a religião, entra a ciência, todos estão querendo saber, afinal de contas, até o que nós somos. Você encontra eco com o teu pensamento nessas possibilidades das teorias interdimensionais? Como é que você vê? Encontro eco, sim, até porque nós não conhecemos, não é, muita coisa sobre o universo. É um processo que nós estamos passando ainda, não é? Mas há muita coisa para se conhecer. Ainda mais se nós considerarmos que o Big Bang ele não foi o começo do universo, que nós vivemos dentro de um multiverso. Está se reformulando isso hoje, né? Não é? Então, agora, quanta coisa existe, se na verdade nós vivemos num multiverso. O Big Bang ele acontece aqui, acontece lá. São vários universos coexistindo ao mesmo tempo, né? Não é? É a diversidade dentro da unidade. Ô Paulo, pegando nisso aqui, uma das coisas que a gente mais vê, gente às vezes que não tem uma noção do que são realidades dimensionais, é dizendo que a gente caminha para a quarta dimensão. De forma simples, como é que a gente explica para uma pessoa o que seria uma quarta dimensão em relação a uma terceira realidade dimensional? Tem como explicar isso de forma simples? Eu entendo que o espírito, que a consciência, chame do que quiser, pode alçar voos a realidades infinitas que forem. Mas do ponto de vista da física, do ponto de vista físico, qual a impossibilidade de se mudar de uma dimensão para outra dentro de uma própria realidade? Como é que você entende essa coisa da quarta dimensão? Digamos, para você, assim, é meio difícil, né, explicar isso aí com palavras simples, eu sei que é difícil, não é? Mas eu acredito, entende? Eu acredito que isso poderia ser entendido também dentro do entendimento
do eu, esse processo que nós... Do eu interno. Do eu não interno. Que o mundo vá para a quarta dimensão, perfeito. Exatamente. Mas não o nosso eu, sim. O nosso eu. Até porque existe uma coisa que é interessante nós pensarmos, é que a sociedade, ela nos molda, não é? Nos molda com os seus usos e costumes. Coitadinho do bebê lá, quando ele nasce, ele não tem opção, porque a família chega e vai batizar numa igreja ou noutra e tal. A partir de agora você vai ser dessa religião. Tem que pensar igualzinho, né? Então a criança, coitada, não tem possibilidade de escolher, não é? Então é importante, já que a sociedade nos molda, é importante que as pessoas cheguem num determinado momento e pensem, bom, afinal de contas, o que eu sou? Quem eu sou? Não é? E comece a refletir sobre isso e buscar o seu eu interior. Quem sabe encontrando o seu eu interior, mude a sua realidade dimensional interna, né? Mudar a sua realidade dimensional. Ou seja, de um extremo apego à matéria, de um universo material para valores mais elevados, interiormente é como se a gente tivesse... Sim, exatamente. Não significa que nós não devemos ter nada. Não, precisamos. Vivemos até dentro de um mundo capitalista e tal. Precisamos ter as coisas. Agora, o que nós não podemos fazer é deixar que as coisas nos tenham. É verdade. Ou seja, aí a gente vive nessa realidade tridimensional de extremo apego à matéria, tudo pelo dinheiro, pelo poder, e a gente vive mergulhado nesse caos, né, material, né? Sim, exatamente, que nos afastam inclusive da espiritualidade, dessa coisa. Espiritualidade, quando eu falo, eu não estou falando em religião, não é? Mas é a busca desse eu interior que vai afastando cada vez mais a gente. Né? Se não me engano, tem até uma citação lá dos índios Hopi a respeito disso. Mas agora não... A estrela que você estava citando era a Catina, né? Estrela azul, Catina, chamada Estrela Azul. Né? Então eu acho que essa passagem para uma outra dimensão não seja necessariamente física, não é? Mas é uma coisa que depende de nós. E aí entra essa questão também da ufologia, não é, Alcione? Em que as pessoas às vezes falam, por exemplo, como eu já vi, conferencista falando a respeito, digamos, Ashitacheran. Ashitacheran não é uma pessoa, mas é um comando que está aí em cima, né, para nos orientar e esperando que a nossa sociedade esteja preparada para isso. Mas o que significa esse esteja preparado? Eu acho que é a pedra bruta que precisa ser lapidada. Então, se nós somos pedra bruta, então que venham e nos orientem. Mas aí é a grande questão. Ou seja, não é o mundo lá fora que precisa caminhar para a quarta dimensão, é o nosso eu interno que precisa para a quarta, para a quinta, refinar cada vez mais. Refinar cada vez mais, não é? Então, e dentro da sua própria existência, viver o aqui e o agora. Você não precisa esperar, não é? Segundo algumas religiões, uma próxima encarnação para você se aperfeiçoar. Claro. Vamos nos aperfeiçoar agora. Não é porque temos outras oportunidades que a gente vai desperdiçar essa. Desperdiçar essa? Até porque se tem mundos, e eu acredito que sim, superiores elevados, o que a gente está fazendo aqui, né? Vamos para lá, né? Vamos para lá. Vamos para lá. Se puder, o gênio da lâmpada, Paulo, você quer ficar na Terra? Tudo bem, os amigos, família, mas se puder levar todo mundo, vamos para lá, né? Exato, exatamente. Como é que Nibiru caiu nos teus estudos? E vamos voltar um pouco para a gente, entre outros aspectos. Eu lembro que tinha na década de 70 o SS-433, depois falou do astro intruso. E o que eu percebi? O próprio Apocalipse fala de algumas coisas que levam nessa direção, o calendário maia. Eu percebi que houve alguns equívocos em associar Nibiru, tanto é que eu parei, não falei nunca mais desse tema, necessariamente com a história de Anunnaki, essas coisas, principalmente por causa da obra do Zecharia Sitchin, que não tem quase credibilidade nenhuma do ponto de vista arqueológico, histórico, e é bastante diferente disso de Nibiru que nós conversávamos nos bastidores. Como é que você se envolveu com isso? Bom, 1966 foi quando eu comecei a dar as minhas aulas, né? Entrava astronomia e tal. E nessa época eu conheci, você sabe disso, a revista Planeta. Sim.
não é? Na revista Planeta. A revista Planeta, a que eu tinha, já estampava uma reportagem sobre o Planeta X. Planeta X. Isso. Planeta X. Eu tinha essas revistas grandes na capa, assim, tipo um sol laranja, Planeta X. Eu lembro disso. Exato. Então, claro que aquilo me chamou a atenção, né? E então partimos para a pesquisa. Com o passar do tempo, bom, o que seria o tal Planeta X, não é? Seria um planeta existente além de Plutão e que periodicamente ele poderia passar aqui perto de nós e tal e causar alguns transtornos, gente que dizia que iria bater contra a Terra, até porque nós já tivemos na história do planeta Terra, e eu quero até fazer um programa inteiro sobre isso, a história do planeta Terra, né? Falei para o grego, nós vamos fazer. Vai fazer no meu canal também, está convidado. Bom, muito obrigado. Principalmente informação científica de qualidade, as pessoas precisam receber. Nós tivemos já no nosso planeta, desde que ele se formou, o nosso planeta se formou há 4,5 bilhões de anos. No primeiro bilhão não existia vida nenhuma. Depois, há 3,5 bilhões de anos, a vida mais simples, unicelular e tal, começou a surgir no nosso planeta. E a partir daí, nessa história da existência da vida no planeta, nós já tivemos pelo menos 5 extinções em massa, na faixa de 70% até 95%. 95% foi durante o período geológico do Permiano, há 250 milhões de anos atrás, quando nós tivemos quase toda a vida no planeta extinta, né? E todos devem lembrar da história lá dos dinossauros há 65 milhões de anos, né? Por causa do impacto de um asteroide, e apesar que tem aí algumas especulações falando em alguma nave extraterrestre, alguma coisa, mas aí seria uma outra questão. Eu fico aqui com aquilo que... Sim, que foi provado. Tem mais indícios, né? Tem mais indícios, exatamente. Que seria na península de Yucatán, no México, né? A queda de um asteroide muito grande e tal, e que provocou... Claro, aí não foi o asteroide em si que extinguiu a vida no nosso planeta, mas é todo um processo, porque com o impacto do asteroide, não é? Aí então há uma reverberação no planeta, muita atividade vulcânica, aí então é todo um processo, joga essa atividade vulcânica intensa, joga muita fuligem na atmosfera. Aí então o Sol tem dificuldade de penetrar, aí vem a questão da fotossíntese que fica prejudicada, oxigênio e tudo isso. Então há todo, né, um processo da vida, um encadeamento de processo na vida que vai sendo interrompido e a vida aos poucos vai se extinguir, né? Algumas espécies permaneceram, mas os dinossauros, que eram a vida predominante, foi desaparecendo também, e graças ao desaparecimento dos dinossauros nós estamos aqui, né? Porque se os dinossauros estivessem por aí, nós não estaríamos. Quer dizer, do ponto de vista subliminar, vamos filosofar um pouco. Parece uma coisa inteligente agindo por trás, né? Com algum propósito. Alguém pode dizer, não, pode ser aleatório também, depois surgiu a vida, mas há quem diga, você citou a questão dos extraterrestres ou de hierarquias poderosas, mas pode ser um processo, inclusive, que ocorra para mudar os ciclos da existência na Terra e permitir, porque senão não existiria vida aqui, né? Sim, exatamente. Todo o processo de... Vida humana, quer dizer. A vida humana, sim. Todo o processo de extinção, né, da vida no planeta e tal, é um momento, é uma oportunidade, digamos assim, de renovação da vida e de tudo mais no nosso planeta, né? É uma oportunidade de renovação. Então, na verdade, nós vivemos, entende, dentro de um universo, dentro de um mundo que nós temos que entender, que é o mundo da imperfeição. Nós somos muito levados a pensar na perfeição, como, por exemplo, essa questão aí, aquecimento global, mudança climática e tal.
Gente, mudança climática sempre ocorreu no planeta. Quem olhar a história do planeta vai ver. Então, mas dá a impressão assim que o clima estava todo certo, tudo e a muito gente bonito, tudo. E agora nós entramos e deturpamos. A participação do ser humano é uma coisa mínima. O grande comandante dos climas é o Sol. Quer dizer, aí entra a manipulação dos interesses, né? Não tem dúvida. Eu lhe pergunto, você hoje em dia, talvez já de uns 20, 30 anos para cá, ouve falar na camada de ozônio? Disseram até que ela ficou toda refeita, né? Ela se refaz, faz tudo. Mas sabe o que é? Aquilo ali, quando falavam, né? Eu lembro no CFC, o CFC, quando você lá matando um mosquitinho na sua casa, com aquele, né? Então aquilo ali vai para a camada de ozônio, destrói a camada de ozônio, exterminador da humanidade. Aquilo ali, na verdade, o CFC, o clorofluorcarbono, né? Ele estava num momento em que ele iria entrar no domínio público. Então, qualquer país emergente, qualquer país mais pobre, poderia produzir o seu próprio CFC. Então, aí inventaram o protocolo de Montreal, e depois, então, o protocolo lá de Kyoto. Aí, as nações assinaram, inclusive o Brasil. Nem sabia que estava assinando. Nem sabia que estava assinando, claro, porque tinha que assinar, senão ia ter retalhamento. Exatamente. Né? Então, se comprometeram a não produzir mais o clorofluorcarbono, inclusive as nações desenvolvidas que dominavam este comércio. O que foi que aconteceu? A partir dali, as nações mais desenvolvidas começaram a produzir os outros gases e nós, mais pobres, continuamos a consumir o gás que eles produzem. Só mudaram a fórmula para que a gente continuasse comprando. Então era uma questão econômica. A partir do momento em que a questão econômica foi resolvida, ninguém mais ouve falar em camada de ozônio. Interessante isso, né? Quer dizer, você acha que são... eu ouvi uma entrevista, já vamos voltar para Nibiru, mas eu não posso fazer essa pergunta. Estou à disposição. Eu lembro que eu assisti uma entrevista há muitos anos, eu não consegui guardar o nome dele, de um filósofo iraniano que era refugiado do regime, etc., dizendo o seguinte, que infelizmente a ciência atingiu um ponto onde o conhecimento científico, em sua grande maioria, é utilizado para a indústria do capitalismo, que ciência pura, desabelegada, é uma percentagem muito pequena, que a ciência se dobrou aos interesses do capitalismo. Isso, de uma certa forma, reflete isso que você está falando, né? Não tem nem dúvida. Vejam, por exemplo, nessa onda do aquecimento global, existe um painel, uma comissão, né? Vamos simplificar as coisas. Uma comissão que é o chamado IPCC, Painel Intergovernamental das Nações Unidas e tal. Mas ali só tem gente que pensa em aquecimento global, né? Como é que o conhecimento vai se desenvolver, vai progredir, vai à frente, se não tiver gente que fale contra? E o cientista que falar contra o aquecimento global, e nós temos vários, ele é banido. Aí nas universidades ele não tem mais verba para pesquisa, não, ele começa a ser colocado não bem visto, né? Não bem visto, e começa a ser pressionado também, né? Sem contar as fraudes do IPCC, que foram descobertas as manipulações de dados depois, né? Não tem nem dúvida, exatamente. Perdeu toda a credibilidade. Toda a credibilidade. Então, inclusive na ufologia, né, eu já tive a oportunidade de dizer isso, mas quero dizer mais vezes, a ufologia também precisa se aproximar um pouco mais do mundo acadêmico. Você falou tudo. Eu digo, olha, em outras coisas eu falo isso o tempo inteiro, que ninguém aguenta mais ouvir, desculpa interromper, mas eu faço questão de frisar, ninguém aguenta ouvir gente louca falando mais. Sim, não dá mais. Sim. Então, no momento que você reúne pessoas numa discussão ufológica, você reúne somente ufólogos, é óbvio que o resultado final vai ser... a obviedade do absurdo. Sim, exatamente. O resultado é sempre absurdo, não importa o que seja. É sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Então, há necessidade de você colocar pessoas de outras especialidades, mesmo que falem contra, que sejam contra, para o processo caminhar, entende? Do desenvolvimento, do conhecimento, ir à frente.
e a gente começar a descobrir novas coisas. Há necessidade, numa mesma mesa democrática, se a gente pensar numa democracia dentro da ciência, há necessidade de se colocar vários especialistas. Se forem aqueles formados na mesma linha, pensando sempre na mesma... Não adianta a coisa. O resultado é igual. O resultado é igual. Você sabe que o Freud e o Jung, eu não vou lembrar o nome disso que eles faziam. Eles tinham lá uma ilha, um lugar que eles iam lá uma vez por ano. O Freud, o Jung, eles reuniam mais 7, 8 nomes aí de áreas diferentes e ficavam lá 15 dias, uma semana, 10 dias, descansando e só pensando, filosofando sobre os temas diversos, e dali saíram alguns dos conceitos mais sofisticados que eles introduziram depois nas áreas do conhecimento. Quer dizer, eles se permitiram o contraditório, falavam, e eles deram grandes saltos ali. Não falta a gente fazer exatamente o que você está falando, mais isso hoje? Eu vou citar um nome, não sei se você conhece, Paul Karl Feyerabend. Sim, de nome, sim. De nome. Ele é... Nunca li uma obra inteira dele, mas conheço. Ele tem um livro muito famoso que é O Método. Isso. Mas só que o mundo acadêmico não gosta muito dele. Certa vez eu fazia um curso e o professor de filosofia falava a respeito dos vários filósofos e tal, e de repente ele disse: bom, aí chegou o Feyerabend e chutou o pau da barraca. Isso, o Método, eu lembro desse. Por quê? Porque o Feyerabend dizia justamente isso que nós estamos falando aqui. Só que o mundo acadêmico não gosta muito, entende? De romper os paradigmas. Sim, de romper os paradigmas, exatamente. A pessoa está ali, tem o seu laboratório, tem a sua pesquisa, sua verbinha, o seu dinheiro, tudo, e tudo. Comprou então, sua casinha, seu cachorro, não quer nada que... Sim, exato. E o Feyerabend, ele dizia justamente isso, que para o conhecimento evoluir, há necessidade em determinados momentos que a ciência ela se destrua a si mesmo. Uma espécie de fênix ressurgindo das cinzas sempre, né? Isso. Aí renova as ideias, não é? Você sabe que nessa mesma linha o Thomas Kuhn, que foi um grande filósofo, pensador, que escreveu as Revoluções, todo o processo científico das obras importantes do século XX, falando do conceito de paradigma. Sempre que um paradigma está para ser substituído, quem detém o monopólio daquele paradigma não quer. Não quer. Então, aí precisa força, resistência, muita discussão, embate de almas despertas para que você rompa aquele paradigma e o mundo caminhe numa nova direção. Exato. Ou numa direção mais aprimorada, vamos dizer assim. Né? Mas quem domina o poder não quer isso não. De modo nenhum. E Nibiru, vai lá, então, né, nos anos 60 você se deparou com isso, porque... sim. E aí, como é que eu vou te interrompendo com um monte de perguntas, porque a gente vai entrando e tem que aproveitar. Como é que foi o teu impacto nisso? Eu lembro bem dessas revistas, eu tinha um amigo que fazia um trabalho, era dos Maias ao Nostradamus, e colocava essa foto da revista Planeta passando pelo Astro X, eu nunca me esqueci disso, era Oswaldo Cardoso. Como é que foi daí esse seu processo de pesquisa sobre o tema Nibiru? Bom... Então, ou Astro X, né? Também, o Astro X, né? O Planeta X, enfim, tá. Eu passei por algumas etapas. Começou com o Planeta X, depois então veio Nêmesis, depois então veio Hercólogos, Planeta Chupão, não é? E Nibiru. Hoje em dia a moda é falar Nibiru. Bom, aí então, dentro dos conhecimentos que eu tenho da astronomia, é uma possibilidade a existência de algo que bata no nosso planeta e destrua, enfim, até porque dessas 5 extinções em massa que nós falamos, algumas são por causa de asteroide que bateu na Terra, tá? Então, então é importante entender o seguinte: Nibiru. Bom, antes disso, existe no universo muitas estrelas, claro, e muitas delas são estrelas binárias. Sirius era um caso desse, né? Sim, exato. E você falou dos índios americanos, os Hopis falavam de Sirius B, não se existia, foram pesquisar. Existe, exato. A Alpha Centauri. Os Hopis não, os Dogons na África. Dogons na África. Os Sirius, os Hopis também falavam, mas a primeira eram os Dogons na África. Tá?
A Alfa Centauri, que é considerada a estrela mais próxima de nós depois do Sol, é claro, porque lembrem-se, o Sol é uma estrela. O Sol não é uma coisinha que está ali, não. A gente está tão acostumado a chamar de Sol que esquece que ele é estrela. Não, o Sol é estrela, né? Que é a Alfa Centauri também. Tem a Alfa 45 trilhões de quilômetros da Terra, a Alfa Centauri. Para entender melhor, seriam 4,5 anos-luz de distância. Se nós conseguíssemos mandar uma sonda para lá, próximo da velocidade da luz, né? Chegaria lá daqui a 4 anos. 4 anos perto da velocidade da luz. Perto da velocidade da luz. Para quem fala com ET o tempo todo, que vai e volta não de Alfa Centauri, de estrelas 10 vezes mais longe, né? Para as pessoas entenderem como é que é. Agora, se for com a velocidade de hoje, em torno aí de 50 mil quilômetros por hora, nós chegaríamos lá em Alfa Centauri daqui mais ou menos uns 80 mil anos. 80 mil anos. Muita distância. Da próxima vez que você ouvir alguém falando que pergunta qual é o tipo da tecnologia que eles usam para chegar lá naquele planeta. Pois bem, então é o seguinte, é importante então, para entender essa questão de Nibiru, entendermos a estrutura do nosso sistema solar. Nós temos o Sol, depois então, em ordem de afastamento do Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, depois Júpiter. Entre Marte e Júpiter nós temos um cinturão de asteroides. São milhares de asteroides. Asteroides são pedras, vamos simplificar as coisas. Não é só pedaço de espaço. Pedra rolando aí pelo espaço. Tem uma órbita definida, inclusive agora fala-se muito em Apófis. Sim. Você tem ouvido falar em Apófis, que provavelmente em 2029 ele vem a colidir com a Terra. Eu acho que eu li ontem, inclusive, a NASA é um dos poucos que está preocupando a NASA. Eu li um artigo essa madrugada, por curioso você fala isso. Sobre a Apófis. É um dos que a NASA considera que possa ter uma possibilidade de colidir com a Terra. Exato. Até 2029 aí temos tempo para descobrir muita coisa, refletir. Mas que esse Apófis, então, ele pertence ao cinturão de asteroides, que é chamado de cinturão principal porque foi o primeiro a ser descoberto há muitos anos, né? Então, cinturão entre Marte e Júpiter. Bom, depois, mais adiante, entre Netuno e um pouquinho além de Plutão, existe um outro cinturão chamado cinturão de Kuiper. São asteroides também, ficam nessa faixa ali e tal. Tudo isso girando em volta do Sol. Né? Agora, lá no final do nosso sistema solar, nós temos um cinturão também, mas de cometas, né? Esse cinturão, chamado cinturão de Oort porque foi cientista que descobriu, um holandês e tal, ou pelo menos falou sobre isso. Então, nesse cinturão de Oort, nós temos aquilo que é considerado o resquício da grande nebulosa que teria dado formação ao nosso sistema. Então, aqui por dentro, o Sol se formou, os planetas foram se formando, a Terra, os outros e tal, asteroides e tal. E, de repente, lá na parte externa dessa nebulosa, ficou aquele material por lá. Muitos cometas. Acha-se que por lá exista algum astro, alguma coisa, porque há uma certa área por lá que alguns cometas eles ficam mais aglomerados. Parece que tem algum astro grande por lá que faça com que pela força de gravidade haja uma aglomeração ali de cometas e tal. Seria Nibiru? Então as primeiras especulações partiram por aí, não é? Que existia um astro intruso. Até que ponto seria intruso? Foi capturado pelo sistema ou já pertencia? Eu acredito que já pertencia, não é? Já pertencia. Se for um planeta, entende? Mas agora pensando-se nessa questão de sistemas binários, né? Pode ser que o Sol
tenha uma estrela muito distante que pertença Você falou ao isso nosso nos bastidores, sistema. achei muito interessante. Né? É. Então o Sol formaria com essa estrela, talvez Nibiru, seja lá o nome que seja, né? Formaria um sistema duplo, em que o Sol e essa estrela estariam girando em torno de um centro de gravidade comum. Para dar uma volta completa leva... São 26 mil anos, né? anos, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos o isso. Sol leva para dar uma volta completa no seu... E se existe uma estrela binária, então elas estariam no extremo oposto. No extremo oposto. E como essa estrela seria menor que o Sol, então ela praticamente giraria em torno do Sol e periodicamente, então, com o passar de alguns milhares de anos, ela periodicamente se aproximaria do Sol, como uma coisa rara. Assim. Uma coisa rara, para contornar o Sol e depois então voltar lá para o seu lugar. Porque como elas não têm órbitas e tamanhos talvez semelhantes, então pode, o tempo que isso leva seria diferente também, né? Sim, né? E ela contornaria o Sol porque o Sol tem mais massa, tem mais massa, a força de gravidade é maior. Porque se fossem exatamente iguais, não se encontraria. Não se encontraria, não é? Então ela seria atraída pelo Sol, assim como todos os astros, não é? São atraídos por um outro, no caso, os planetas são atraídos pelo Sol. A Lua, que é atraída pela Terra, né? Pela força de gravidade da Terra, e ela fica girando em torno da Terra e tal, e tudo vai mudando gradativamente. A Lua vai estar se afastando da Terra, em torno aí de uns 3 centímetros por ano, mas está se afastando. Assim como a Terra periodicamente também se afasta um pouco mais do Sol, e depois então essa elipse ou esse círculo ele vai se achatando um pouco mais, é um período de um aquecimento maior e tal. Então, no universo nós temos que nos acostumar com isso, né? Não é tudo assim certo, matemático, bonitinho, papai. É todo um processo de transformações, né? Então veja, quando então essa suposta estrela passa pelo nosso sistema solar, então aí ela poderia fazer desgarrar cometas de lá da nuvem de Oort, asteroides do cinturão de Kuiper, asteroides do cinturão principal, por causa da força de gravidade dela, né? E aí então nós teríamos aí pelo espaço um monte de cometas e asteroides, né? Em todas as direções, e de repente algum pode bater na Terra, em Marte, em Júpiter, nisso, naquilo. Foi Júpiter que teve um tempo atrás um corpo grande que colidiu, né? Foi o Shoemaker-Levy, né? O cometa Shoemaker-Levy. Se fosse na Terra, dizimaria o planeta, né? Alguma coisa assim. Não sei se o planeta mais causaria um estrago. Quem sabe poderia causar um novo Tunguska, né? Porque há a hipótese de que o fenômeno de Tunguska de 1908 tenha sido um cometa aqui, né? Porque cometa é uma bola de gelo e de poeira. Por isso a importância de se estudar os cometas. De vez em quando surge por aí um cometa maior e tal, são mandadas sondas para estudar esse cometa. Por quê? Porque se nós conseguirmos entender direitinho a estrutura do cometa, a sua composição e tudo, nós estaríamos entendendo o começo do sistema solar. Porque o cometa é o resquício daquilo que sobrou lá daquela nebulosa que formou o nosso sistema. Uma espécie de cordão umbilical depois do nascimento da criança, com a mãe, né? A placenta, sei lá. A placenta. Então teríamos um conhecimento melhor do material que formou o nosso sistema, enfim. Não é? Bom, então a questão de Nibiru é essa, né? Fica assim no ar. Afinal de contas, o que é? Agora, o que não pode acontecer, minha gente, aí nós temos que tomar cuidado, é com as fantasias. Isso, é importante você falar isso. Sabe por quê? Em 2013, janeiro de 2013, um colega meu, um amigo, me mandou um vídeo pedindo o meu esclarecimento. O que é isso, Paulo, que está ocorrendo e tal? Me diga aí, dá um parecer aí. Pois bem, eu dei o parecer para ele. Este vídeo
era da sonda SOHO. A SOHO é uma sonda que fica 24 horas apontada para o Sol, monitorando as atividades solares, que é muito importante a gente entender como o Sol funciona e tal, é fundamental. Então ela fica virada para o Sol e qualquer um pode botar aí na internet, aí no Google, sonda SOHO. SOHO é SOHO, né? Coloca ali e você vai ver. Coloca lá no YouTube, sonda SOHO, também vão aparecer imagens, vídeos e tal. Então o que acontece? Esse cidadão tinha um canal chamado Voz de Trombeta. O próprio nome já é meio complicado, né? Voz de Trombeta. Então ele dizia: olha aqui porque o Nibiru está dentro do sistema solar. Nós estamos em janeiro, em dezembro vai ser uma catástrofe geral no planeta, porque o Nibiru está aí. Esse é um site da NASA e está comprovado, e isso é científico, e isso é Nibiru. Não era Nibiru, é o planeta Vênus. É um planeta Vênus. Era o planeta Vênus. Então o que acontece? Esse cidadão, ao final do vídeo dele, acho que levava uns 4 minutos, qualquer coisa assim, ele pedia para as pessoas se manifestem, deem as suas opiniões, mas que sejam opiniões embasadas, opiniões educadas, sem ofender ninguém e tal. Então o que eu fiz? O parecer que eu dei para esse meu colega foi bem educado, sim, mas bem fundamentado, dizendo que era Vênus e tudo mais. Então ele me sugeriu que colocasse lá no Voz de Trombeta do rapaz, colocasse essa minha explicação. Foi o que eu fiz, né? Coloquei lá de modo muito educado, explicando que era Vênus. Ele baniu você do canal daí ou não? Baniu. Eu sabia que ia acontecer isso, não foi banido. Ele tirou o canal do ar no dia seguinte. Baniu tudo. Baniu tudo. Mas aconteceu mais ainda. Aí eu continuei, eu digo, eu vou dar uma perseguida para ver se esse cidadão aí, depois de 1 a 2 semanas, ele colocou, mas num outro endereço, no YouTube também. Eu descobri. Então fui lá e coloquei a mesma opinião. Mas aí ele fez diferente. Ele simplesmente deletou a minha mensagem. Te excluiu. Ou seja, me excluiu. Então, o que significa? São pessoas que preferem colocar o medo nos outros e preferem a fantasia. É porque enganar os outros, Paulo, por exemplo, você estuda 20 anos, dá aula, professor, pesquisa, lê livro, não se precipita. Veja, você, não é que você fala só de ciência, já falou de ufologia, espiritualidade, quer dizer, mas para isso necessita capacitação. Né, e estudo. Você pode até não ter uma formação, às vezes, acadêmica, mas, por exemplo, eu não tenho uma formação acadêmica em astronomia, mas eu estou bem antenado com as novas descobertas, teorias, para poder entender o mínimo, para não falar bobagem. Mas tem gente que não. Não, é mais fácil você aceitar do que refletir, não é? Já disse isso. Agora, olhando as mensagens ali, tinha gente apavorada. Tem um garoto mesmo assim que ele estava super apavorado. Pode levar a pessoa ao suicídio, inclusive. Aliás, leva, né? Em vários casos leva. Né? Uhum. E hoje de manhã, até dando uma olhada antes de vir para o congresso, eu passei por um outro canal do YouTube em que o rapaz estava lá mostrando Vênus e dizendo que aquilo era Nibiru. Então precisamos tomar cuidado. Gente, não acredita em quase ninguém que fale de Nibiru e Anunnaki na internet. Eu já apanhei muitas pessoas, me ofendem. O meu canal hoje não, que é um pessoal mais desperto. Ouve quem... É melhor assim, o movimento espírita tem uma frase de Kardec que o Divaldo Franco repete sempre, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: o Divaldo diz o seguinte: é preferível você refutar 10 verdades do que aceitar uma mentira, porque a verdade não causará estrago para você. Lá na frente você evolui e vai entender. Agora, um engano, uma mentira é devastador. É devastador. Não resta, né? Dependendo da área, é devastador para a mente, para a psique, para tudo. E é o que mais tem, né? Hoje em dia nós estamos aí enfrentando essa praga que é chamada de fake news, né? Nossa, é impressionante isso. É uma praga isso, as pessoas têm prazer em mentir, né? É uma coisa aí que... Explica esse teu videozinho, a gente vai começar a passar nesse instante aqui. O que diz esse vídeo? Fala dele.
Esse vídeo é o seguinte, é um vídeo bem curto, porque eu tive que editar, não é? Para fazer o vídeo bem curto. Ele tem 30 segundos, mostrando... Eu vou repetir umas 3 vezes o vídeo enquanto você fala. Certo. Ele tem 30 segundos por aí e mostra o planeta Vênus indo da esquerda para a direita, porque todos os planetas fazem uma volta em torno do Sol, não é? Então a sonda Sorro está virada para o Sol e o planeta está entrando no visor pela esquerda. Depois então ele vai, de um tempo ele vai, contorna o Sol e vem pela frente do Sol, depois então vai por trás do Sol, depois vem pela frente. Então, isso a sonda Sorro pega essas imagens, né? Aí o cidadão vem lá no voz de trombeta dizer que é Nibiru e espantando todo mundo. E planeta Vênus, dos planetas, é o mais brilhante, que inclusive até nesse momento agora, ele está aparecendo no lado oeste do céu. Se você... e uma outra coisa, por esses dias eu recebi um vídeo também que foi feito numa praia lá de Floripa, não é? E as pessoas estavam super espantadas, porque tinham filmado um OVNI com o celular. Só que quando... Me falaram isso aí agora, me falaram no congresso, eu até falei, eu preciso pesquisar, como que você vai falar disso? Exato. Então... Isso que era uma frota, inclusive, era mais que alguma coisa não, esse aí já é um outro caso. Então, já é outro, então estou desatualizado, me atualiza aí. Então, não me deixe esquecer, eu estou falando desse aí lá numa praia, né? Lá em Floripa. Então, mas quando uma pessoa, no entardecer, não é? No início assim da noite, filma Vênus, que está bem bonito ali, como se fosse uma estrela, não é? Um foco de luz assim, e a pessoa filma com o celular, é óbvio, se ela não estiver num tripé, vai ficar treme um pouquinho, então dá a impressão lá naquele fundo escuro que o objeto é que está se movimentando, né? Então eu mandei a explicação, não, isso aí é planeta Vênus, até porque eu também fui lá para a rua da minha casa e filmei, e mandei para a pessoa a minha filmagem também. Mas é comum isso, é comum. Até porque se você não tiver nenhuma referência, uma árvore, um poste, alguma coisa, você pensa que é o objeto que está se movimentando. Mas não, contra um fundo escuro, um foco luminoso, a gente balança o celular, é claro que parece que ele está se movimentando, mas não, era Vênus. Eu mandei a explicação até agora, não veio resposta nenhuma. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas preferem acreditar na fantasia. Você sabe que eu não respondo mais, digo para as pessoas, não me mande, eu sinto muito. Eu recebia muito vídeo de UFO, muita foto de UFO. A pessoa não manda para você analisar, ela manda para você confirmar o que ela pensa que é. Todas as pessoas, quase sem exceção, que eu dei, a minha opinião não significa que seja verdade, mas eu dei a minha opinião contradizendo, você perde o amigo, a pessoa te exclui do canal, não lê mais livro teu, não assiste e fica revoltado com você. Então eu tomei uma decisão, eu não emito opinião sobre filmagem de quem quer que seja mais quando me envio. Uma coisa que acontece genérica no país, é bem isso que você falou. Uma vez a televisão esteve lá em casa para eu explicar aquilo que apareceu na Praia Mole, lá em Floripa também. O sujeito dizia que era ele chamava até de ET, não é? Era o ET, era o OVNI e tal, que ficava assim, depois então ele ficou no formato de banana, e depois ficou na vertical e tal, mas sabe o que era? É uma coisa muito comum que se vê aí no céu, chamada de balão solar. Balão solar. Né? As pessoas pegam um saco de lixo, alguns até muito compridos, 20, 30 metros, 50 metros, as pessoas ficam segurando, enchem de ar, depois então ficam segurando e esperando que o sol aqueça aquilo ali. De preferência encher já com maçarico, que aí o ar já fica quente e tal. Então o sol aquece aquilo ali e solta. Aí então ele aos pouquinhos vai subindo, lá em cima pega uma corrente de vento e vai embora. E de repente, se ele for muito grande, começa a fazer manobra. E as pessoas se espantam com isso. E eu dei a explicação, não, isso aí nada é extraterrestre confundido com saco de lixo aqui. Um saco de lixo chegando. E se você colocar lá na internet, principalmente lá no YouTube, colocar balão solar,
você vai ver uma infinidade de formatos, inclusive pode comprar até pela internet, pelo Mercado Livre. Aquele curso que você comprou daquele senhor, daquela senhora que recebe mensagens canalizadas, está vindo do balão de lixo. Tá. E a frota de naves ali em Santa Catarina? Aquilo ali parece que foi em Joinville. Mas é o seguinte, em outros lugares também isso aí já foi visto. Aquela empresa, SpaceX. Eles vão fazer uma constelação, se eu não me engano, de 42 mil satélites em volta da Terra para enviar sinais de internet. 42 mil. Mas eles estão, aquilo que foi visto eram 60 desses satélites. Os primeiros, né? Então era uma fila assim de satélites. Tal. Aí o pessoal não está bem informado dessas coisas e já sai dizendo, olha, disco voador em Joinville, disco voador frota de naves e tal. Então devemos ter um certo cuidado com isso. Você acha que nós caminhamos por o céu que nós vamos olhar no futuro devido a isso será bastante diferente, né? A quantidade de satélites, de corpos celestes. Não tem nem dúvida. Vai ser completamente diferente. Né? Eu acabei de falar aqui neste congresso, a minha fala solo, ela foi sobre o lixo solar, né? O lixo espacial, né? E a militarização do espaço, que hoje é uma grande preocupação também. Mesmo que a ONU tenha um tratado espacial, que muitas nações assinaram e tudo, se comprometendo a não botar arma lá em cima e tal, mas a questão é que já estão colocando armas aqui embaixo também, mísseis, para destruir o satélite do outro, né? Já é um projeto chamado ASAT, antissatélite, né? E, enfim, a militarização do espaço é uma coisa que nós não vamos deixar de passar. Quer dizer, já estamos levando a nossa ignorância para o espaço, né? Sim, né? Porque é aquela tal história, né? A conquista territorial, as guerras, e tudo começou em terra. Depois então descobrimos os mares, as coisas passaram para os mares. E agora nós estamos indo para o ar. Daqui a pouco nós vamos estar guerreando no sonho, né? Porque mata espírito dormindo. Tem uns filmes assim, né? Você manda um agente espião, um espírito, mata o cara dormindo, ele nem sabe o que aconteceu, né? Sim. As fronteiras vão sendo rompidas. Né? Vão sendo rompidas. Veja, a ONU, né? Esse tratado da ONU, diz coisas assim como, por exemplo, que ninguém será dono do espaço, ninguém será dono de asteroides, que já é uma presunção um tratado desse, né? Sim, é uma coisa meio lírica, assim, meio romântica, mas pelo menos a ONU fez, né? Né? A questão as nações obedecerem. Mas aí o que acontece? Tem um asteroide que é chamado de Psyche 16, Psyche 16. Dizem que esse asteroide tem tanto ouro e tantos minerais que ele pode deixar milionário cada habitante do planeta Terra. Ou falir economias dependendo da mão de quem parar, né? Sim. Eu vi uma matéria nesse sentido. Agora, você acha que eles irão dividir essa riqueza com cada habitante da Terra? Não é? Mais fácil eles escravizarem todo mundo. Escravizarem todo mundo. Ainda mais com essa época dos robôs que estão vindo aí, né? E o próprio Obama, antes de sair do governo, se eu não me engano foi em 2015 que ele fez uma lei, sancionou uma lei dizendo que as empresas dos Estados Unidos serão, em síntese, assim, não é? As palavras não são bem essas, mas o sentido é este, que as empresas então serão donas dos asteroides e outros corpos que eles chegarem a explorarem e tal, eles é que vão dominar essa exploração. Deve ter sido um lobby muito pesado, né? Pois deve ser, não é? Porque hoje nós sabemos que nessa corrida espacial não são só as empresas, digamos, oficiais, não, né? Mas tem as privadas. Daí o Elon Musk, esses projetos. O SpaceX, né? E tal, né? Hoje em dia, inclusive, o espaço cósmico também já é utilizado como cemitério, né? Existem pelo menos duas empresas que eu conheço dos Estados Unidos
em que elas fazem esse trabalho, né? É questão de tempo, a gente sujou o planeta todo, sujou o universo, é questão de tempo. Não é? Então você recebe na sua casa um kit, dentro desse kit então tem um tubo, você faz a cremação do seu parente querido, claro, depois de ter feito a inscrição no site, né? Isso pode ser feito pelo site também, e coloca ali a cinza neste tubo, e devolve lá para a empresa nos Estados Unidos, e no primeiro voo que tiver, eles mandam ali e tal, e você pode acompanhar, inclusive, por um aplicativo do celular. Você poderá acompanhar o seu marido, a sua esposa, pelo aplicativo, viajando pela galáxia. Viajando pelo espaço, inclusive no momento da reentrada, né? Porque depois, então, esse tubo, de algum tempo, ele vai reentrar na atmosfera, vai ficar incandescente, e aí o ente querido... Chuva. Aí o ente querido morre de vez. Bom, o ser humano suja até o paraíso, se a gente puder entrar lá. Leva esse pessoal embora para a Terra, porque o lixo espacial é um problema já de alguns anos, né? Eu lembro de muitos artigos nessa direção. Agora, você vê o homem colocando colônias na Lua, indo para Marte. Como é que é a sua impressão? Tem muita gente que não acredita nisso. Não, é impossível, nós não fomos para a Lua porque tinha um base alienígenas nos planetas. É tudo um bando de maluco, né? Quer dizer, a China colocou aí no lado escuro da Lua no passado, transmitiu. Como é que você vê a Lua, assim, a médio prazo? O Donald Trump já prometeu voltar lá agora nos próximos 4, 5 anos, 3 anos. Como é que você vê isso? Olha, se eu fosse um terraplanista, eu ia dizer que é tudo mentira. Porque hoje em dia tem essa outra visão aí de mundo, que a Terra é plana. Isso, olha, tá sendo uma coisa... Isso é uma coisa difícil. No meu canal as pessoas veem, eu não gosto muito de você, eu só não concordo que a Terra seja redonda. Eu falei, não me assista, pelo amor de Deus. Não, porque se você me assiste e continua achando que a Terra é plana, eu me sinto meio ignorante, eu não estou conseguindo passar para ver, eu não sou um bom professor. Exato. Então, porque segundo a Terra plana, tem uma cúpula em cima, uma redoma, não é? E que nada por ali passa, né? Então, domo. É o domo. O martelo do Thor fica do lado, se alguém passar, ele dá uma martelada. E pronto, destrói. Né? Então, nada de Terra plana. Vamos considerar a Terra assim, a Terra esférica. E aí a Lua, assim, sabe que quando eu comecei em 66 a dar as minhas aulas, eu ainda tenho este livro, um livro até muito bem assim, encadernado e tudo, figuras muito legais, falava que a Lua seria o trampolim para a conquista do espaço. Isso. E eu reproduzia isso para os alunos. Né? Já estava antenado. Né? Já está, Então, por quê? Porque você levantar um foguete lá da Lua é muito mais fácil por causa da gravidade e tudo, né? Muito mais fácil. Hoje em dia até se pensa também em chegar na Lua e colocar uma estação espacial em volta da Lua, não pousar, mas digamos os astronautas saírem para um outro local a partir dessa estação espacial e tal, né? Isso é um processo irreversível, né? É um processo irreversível porque a conquista do espaço já começou em 1957, já começou militarizada, porque em 55 os americanos já tinham um projeto chamado Corona, que não era o coronavírus. Que não era o coronavírus, mas era o projeto Corona, que já era a colocação de um satélite espião no espaço. Pode parecer brincadeira isso que eu falei, não era o coronavírus, porque isso aqui, 2 segundos, já descobri de onde veio o coronavírus, era aquele projeto militar americano, eles estão dominando a humanidade, isso aí, e amanhã. Aí o pessoal vai acreditar mesmo. Não? Mas e aí, a partir desse projeto? Mas só que aí os soviéticos saíram na frente, porque o projeto Corona era de 55 e em 57 veio o Sputnik, e aí surpreendeu os americanos, e surpreendeu todo mundo, não é? Então a conquista do espaço já começou militarizada, digamos, e de lá para cá
o espaço vai sendo cada vez mais militarizado. Né? Agora nós já estamos, inclusive, na era dos drones. Né? Nossa, isso é impressionante. É impressionante. Aí teve um drone de 9 metros, um avião, né, de 9 metros, 100 pilotos, tudo controlado daqui de baixo e tal, que ficou 2 anos circulando de 2012 a 2014, se não me engano, X-37, uma coisa assim, que ficou vigiando aí, né? E hoje fazendo mapas de tudo, provavelmente, de tecnologia espiando. Sim, grupos né, desses grupos radicais, né? Enfim, bases, né, tudo, eles militares, eles sabem tudo. Né? Então, a corrida para o espaço já começou nesse sentido de militarização, nesse sentido de chegar primeiro do que o outro, né? De passar na frente do outro, de dominar a tecnologia. Você vê uma possibilidade, à medida que nós avançarmos nesse processo do espaço, que a vastidão infinita coloca o ser humano no seu devido lugar em relação a essa belicosidade toda? Quer dizer, nós tivemos um pequeno exemplo disso quando astronautas russos, americanos na estação espacial. Quer dizer, que mesmo que as nações aqui sejam belicosas, mas que lá fora uma visão com as novas gerações futuras comece a mudar? Eu gostaria que isso acontecesse, não acredito muito não, porque o homem tem um espírito bélico muito arraigado, muito profundo, entende? Agora, individualmente, já aconteceram muitas coisas interessantes com os astronautas que foram lá para o espaço, não é, que se espiritualizaram. Houve casos até de pessoas que tiveram problemas mentais, que caíram em drogas, outros voltaram, viraram extremamente religiosos, outros ateus, outros muda, a pessoa não volta igual. Muda, a pessoa não volta igual. Você sabe que eu entrevistei, eu trouxe o astronauta Edgar Mitchell ao Brasil, ele participou de um livro meu. E no livro, na entrevista que eu fiz com ele, para o meu primeiro livro, que era Os Pilares da Sabedoria de um Novo Mundo, em 1999, eu, aqui no 91, pisar na Lua deve ser o supimpa, né? Eu crente, né? Você se transformou quando pisou na Lua? Ele falou, não. Eu me transformei quando saí da Lua e vi a Terra no espaço. Foi a visão da Terra no espaço que me transformou para um homem. Como é que pode aquele ponto azul, tão frágil, a gente guerra, sumiu tudo? É ali que me impactou. Como é aquele do Carl Sagan, pequeno ponto azul, não é? Pálido ponto azul. E que aparece aquele pontinho lá adiante que a gente fica imaginando, puxa, eu estou lá, né? Eu estou nesse... Como se fosse uma formiguinha no deserto. Assim. É uma formiguinha. Aí a gente entende a grandiosidade que é o universo, né? Quanta coisa nós temos que aprender, quanta coisa que ainda vem por aí, não é? E nós estamos aí nos guerreando, cada vez mais pontos de conflitos, cada vez mais religiões, cada vez mais seitas, e se brigando, ao invés de darem as mãos, elas se brigando. Em vez de buscar o conhecimento com sabedoria, vira tudo uma promiscuidade intelectual, um desvario, né? Sim. E há o ser humano, ele tem uma característica também, ele é um ser tribalista, né? Ele gosta de formar tribos. Vou dar um exemplo bem trivial. Num campo de futebol, lá tem 50, 60 mil torcedores de um determinado clube, mas não é uma torcida só. São várias torcidas organizadas que inclusive brigam entre si e se matam também, mas estão torcendo pelo mesmo clube. Verdade. Quer dizer, que humanidade que é essa? O país, você vê, por exemplo, a situação política do país, metade torce para dar errado, porque daí eles voltam ao poder, por causa do outro, porque não existe uma conspiração para o bem, um propósito para o bem, independente das opções, né? As religiões são assim, né? Eu tenho que destruir a outra para... Sim, porque é esse negócio de ser dono da verdade, não é? Existe um astrônomo que eu gosto muito das palestras dele, da palavra, apesar de não concordar com algumas coisas que ele fala, principalmente quando ele fala em ufologia e vida extraterrestre, que ele ridiculariza um pouco, mas é um grande astrônomo, vive nos Estados Unidos agora, Marcelo Gleiser, né?
o Marcelo Gleiser. Eu até perdi o fio da linha. Exatamente. O Gleiser, quando fala de ciência, eu já disse isso no canal. Quando ele fala de ufologia, outras coisas, espiritualidade é um desastre. Mas na ciência ele tem um... Sim. Eu lembrei. Ele tem assim uma metáfora muito interessante em que ele fala que todo conhecimento seria como uma ilha, né? E como toda boa ilha, ela é cercada por um oceano, que ele chama então de oceano do desconhecido. E seja lá religioso que for, seja lá cientista que for, ele tem que reconhecer que existe um oceano do desconhecido que ele tem que admitir. Ele é especialista numa determinada linha, muito bem, ele é especialista naquilo, mas não no todo, ele não domina o todo. Então ele tem que reconhecer que existe um oceano do desconhecido, sim. E aí o cientista também, como qualquer um, tem que ser modesto e dizer, bom, disso aí eu não entendo, então por isso eu não posso falar. De repente o Gleiser se inspirou em Jornada nas Estrelas, a fronteira final, né? A fronteira completamente desconhecida. Ninguém esteve na fronteira final ainda. A ilha do conhecimento, ela vai crescendo um pouquinho, ela vai crescendo um pouco, tal. Mas a ilha da ignorância cresce também. Mas a ilha da ignorância cresce também. Diz que tem duas coisas que são infinitas, o universo e a ignorância, mas a única que consegue ultrapassar a si mesmo é a ignorância. Porque a fronteira infinita continua igual, mas a ignorância vai aumentando. Eu vou te fazer uma pergunta que assim, é uma pancada de conhecimento, mas você perguntar isso, e a inteligência por trás disso tudo? Não importa o nome, a inteligência por trás de tudo isso que nós falamos aqui. A inteligência, porque o Gleiser fala assim, né? Existe o oceano do desconhecido, mas a inteligência que permite o oceano do desconhecido, você, Lua, buraco negro, os ursos panda na China, a estação espacial, a biologia, o cemitério, o túmulo. Como é que você vê? Eu não estou te perguntando como astrônomo agora, como ser humano. Isso, eu não estou pedindo para definir isso, porque eu acho que é redundante, mas como é que você vê essa inteligência por trás disso tudo? Quando se fala em inteligência, também temos que ter cuidado para não pensarmos que existe um sujeito lá em cima, barbudo, só sentado numa cadeira, dizendo esse vai sofrer, aquele não vai, isso vai ser assim, aquele vai ser assim. Né? Eu sou muito adepto, já pensei muito sobre isso, não é? Questão da inteligência, da forma, da organização das coisas e tal. É muito interessante, já pensei muito. Mas eu penso também que o caos pode ser uma forma de inteligência. Até porque depois descobriram que o caos é organizado. Acabaram com o caos organizado. Que ele organiza as coisas, que existe um motivo de por que vira caos, né? Porque vira caos, né? Você veja na própria questão da vida no planeta, no momento em que ocorre o caos, né, vem a renovação. A renovação, ele permite. A renovação, né, é permitida em função. Ou seja, não é tão caótico quanto a gente tem um propósito. Né? Nós é que temos essa concepção, não é, de que o caos é uma coisa ruim. Mas veja, se nós aceitarmos que o Big Bang é o começo do universo, o universo já começou com partículas subatômicas, para lá, para cá, aqui, não estavam organizadas, o universo já começou desorganizado. Costuma-se pensar assim, né? Antes não havia nada, né? E depois passou a existir tudo. Não é que não houvesse nada. O nada era também alguma coisa. O nada eram essas partículas subatômicas. Não existe o vácuo absoluto. Né? O que existe são partículas subatômicas que estão lá, até o momento que elas podem receber um impulso e começam, com o caos começa a gerar as coisas. Então, sensacional. Se nós pensarmos, por exemplo, no nosso corpo, o nosso corpo não está tão certinho assim, não. Nós temos aí uma série de células brigando com corpos que querem entrar no nosso organismo e tal. O nosso corpo é caótico. Não é uma coisa tão certinha assim, é um caos verdadeiro. Né? Então me parece assim que o caos é a grande lei universal
é a grande inteligência universal. E agora, se a gente começar a pensar, romper as fronteiras desse universo, independente do conceito de outros universos, realidades interdimensionais, dá um nó na cabeça daí, porque aí a gente vai, por exemplo, nós temos as teorias, eu estou chamando de teorias, não muito interessantes, como a teoria da criação holográfica. Nós estamos vendo aí a direção que os computadores, tudo está virando quântico, mas isso é a parte séria, né? Os computadores quânticos, não é? Tá, ontem me falaram que tem regressão quântica. Eu quero fazer um negócio desse aí. Deve ser um negócio legal, o nome é legal, né? Regressão eu não sabia. Todo dia não é disso que eu estou falando de coisa séria. Então, assim, se a gente... Tem uma frase que eu gosto muito, do José de Paiva Neto, querido amigo lá, o Paiva Neto da LBV, que é uma liderança importante, mais na área cristã e religiosa, mas ele tem uma definição que diz o seguinte: as fronteiras do universo são vibracionais. Porque assim como a força da gravidade existe, a gente sabe, ela existe, ninguém enxerga. Né? O ar também, nós não sabemos que existe, mas não estamos enxergando. O campo de Higgs também, o campo de bósons também existe por aí. Está por todo o universo aí. Tá. E ele é que vai dando a organização da matéria. Mas é um verdadeiro caos, né? As partículas estão em movimento ali. Tá. Ô Paulo, eu quero te contar uma historinha, se você conheceu o que, eu já contei acho que uma vez aqui essa história, uma com certeza. Independente do que cada um acredita, o Chico Xavier, uma experiência lá com os mentores ditos espirituais, vamos colocar assim, o Emmanuel, ele pergunta o que é Deus. Aí ele está numa projeção de consciência, sei lá o que, e Chico, vem cá que eu vou te explicar. Você está vendo o Sol? Ah, claro, ele prestando atenção, né? Então, você veja, essa galáxia aqui tem esses planetas, esse Sol é importante para o sistema solar. Aí vamos avançar um pouquinho. Você está vendo essa galáxia, Chico? Essa galáxia que é a Via Láctea é importante, ela faz parte, tem um outro conjunto de galáxias, está entendendo? Mas eu perguntei o que era Deus, não, presta atenção. Então, aí você tem os aglomerados de galáxias, Chico. Saiu lá do Sol, aí você tem os aglomerados. Depois você tem mais não sei o que, você tem outra fronteira, daí você tem o universo, aí ele foi indo, aí você tem os outros universos que transpassam essa realidade aí na visão dele. Aí você vai ter os universos ditos espirituais, mas que não é entre o Chico na determinada altura do campeonato, aquele troço ficando cada vez mais complicado e não chegava na resposta de Deus. Aí diz que um pensamento surgiu na cabeça dele, né? Que vontade de voltar para minha cama e tomar café da manhã. Você está numa das obras do Chico, a gente não. Vamos tomar um cafezinho, um pãozinho com manteiga. Entendeu? Até porque quando vem essa pergunta, e já fizeram para mim também, né? Por exemplo, você, como cientista e tal, você acredita em Deus? Eu costumo fazer uma outra pergunta, mas o que é Deus para você? Primeiro você tem que me explicar o que é que você entende por Deus, depois eu vou dizer se acredita ou não. As visões de Deus mudam bastante, né? As pessoas são muitas, né? Claro. São muitas, né? Sim. Tem que saber o que é que a pessoa entende por Deus. Depois então quer lhe explicar, bom, meu Deus é assim, depois eu posso dizer se acredito no seu Deus ou não. É boa essa. Ô Paulo, o que você... Eu quero vamos te convidar para a gente fazer outras vezes, de repente não ao vivo, por computador, lá no nosso canal. E eu quero que você fique à disposição se tiver que indicar alguma coisa, de contato, enfim, fica à vontade aí. E uma mensagem aqui para o pessoal que está nos acompanhando aqui também. Mas muito bem, hoje, né, eu encerrei a minha fala porque... vindo aqui na condição da ciência, né, eu não tive muita oportunidade de falar sobre a espiritualidade. Quero te convidar para um programa para a gente falar de espiritualidade. Porque o congresso aqui era ufologia, ciência e espiritualidade. Alguma coisa de ufologia, mas principalmente de ciência eu falei. Quando chegou na hora da espiritualidade, eu não tive muita oportunidade, mas encerrei este encontro, então, dizendo o seguinte, eu vou ter que pegar a minha colinha aqui, porque eu não sei bem decor. Fala. É que, no caso da espiritualidade, eu acho que nós conversamos, cheguei a falar sobre isso, é que a espiritualidade, cada um de nós precisa entender, afinal de contas, o que é que nós somos, né? Se perguntar primeiro isso, o que é que eu sou, quem eu sou, e a partir daí, então, começar a buscar o seu eu verdadeiro, né? Então, nessa questão da busca do seu eu verdadeiro, eu
fechei com esse provérbio aqui, Sil, da tribo, né? Sil, e que diz o seguinte: não ande atrás de mim, porque talvez eu não saiba liderá-lo. Não ande na minha frente, porque talvez eu não saiba segui-lo. Mas ande ao meu lado, para que juntos possamos crescer e galgar os degraus da elevação da consciência.